A paz do Senhor, meus queridos, mais um vídeo para a honra e glória do Senhor. Se você chegou nesse vídeo ainda, neste canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos comentar a Bíblia, a Palavra de Deus. Deixe o seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. A Palavra do Senhor vai nos convidarmos a interceder por esta terra. No livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo de número 14, vai dizer da seguinte maneira: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos a incumbência. Vai dizer na parte A deste versículo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus. É nós que proclamamos, é nós que dizemos que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos levar a palavra de Deus, nós precisamos orientar o povo. Então a Bíblia vai dar algumas orientações para nós. Sabemos que esta palavra, no seu contexto, é uma palavra que Deus trouxe a Salomão após construir o templo. Deus vai dizer a respeito daqueles que entrariam no templo e qual seria a sua função dentro desse templo. Nós sabemos que quando Deus deu essa palavra a Salomão, também Deus disse antes no versículo 13, disse: olha, se cerrar o céu e não houver chuva, se o gafanhoto vir sobre as lavouras, se vir pestilência sobre a terra, então no versículo 14 ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está dizendo a respeito de nós, igreja de Deus. Nós precisamos entender isso. O Senhor está nos convidando a interceder pelo povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeira coisa, vão ser 4 pontos muito importantes, 4 objetivos de um cristão na igreja. Qual é? Primeira coisa, se humilhar. Nessa pandemia, vemos que dinheiro não adianta, status não adianta, E sim sabermos nessa pandemia que Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de todas as coisas. Então nós precisamos se humilhar diante de Deus. Precisamos entrar na presença e dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E como diz lá Isaías 43, versículo de número 13, vai dizer: operando Deus, quem impedirá? Então Deus está operando, Deus está agindo, e nós precisamos entender isso da sua forma. Nós vamos ver na palavra do Senhor dizendo que nós precisamos se humilhar. Tiago capítulo 4, versículo de número 10 vai dizer: aquele que se humilha, o Senhor exalta, no momento certo. Mas a primeira coisa ao fazermos, temos que se humilhar. O povo de Deus precisa se humilhar. Existem muitas pessoas de nariz em pé, e nós precisamos se humilhar diante de Deus. Aí vai dizer orar, nós precisamos orar. A oração é algo muito importante, porque na oração é falar com Deus. A oração não é um monólogo que você fala sozinho, a oração é um diálogo que você fala com alguém, e a oração é falar com Deus. A palavra oração vem de 2 vocábulos, muito importante: orar o que sai pela boca, seja a voz que sai pela boca, e ação. A oração ela tem que estar em conjunta com agir, A oração está conjunta com ação, ou seja, quando nós agimos e fazemos na conformidade daquilo que pedimos a Deus. E tem 3 formas de Deus responder, Deus pode responder sim, sim. Deus pode responder espera, e Deus também pode responder não. Por isso a oração é um diálogo com Deus. O cristão precisa orar e ouvir o que Deus está falando com ele também, porque isso é importante para a tua vida espiritual. Nós vamos ver que então, quando a pessoa se humilha, quando a pessoa ela ora ao Senhor, Deus vai dizer: buscar a minha face. Nesse tempo de pandemia, quando se falou que veio a pandemia, muitos de nós pensamos: a igreja vai lotar, as pessoas vão voltar, os desviados vão voltar, e foi ao contrário. As pessoas que já estavam fracas acabaram ficando mais fraca ainda. Mas o convite de Deus é que nós viemos buscar a sua face, viemos buscar a sua face dia após dia. Lá Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 6, o Senhor Jesus vai dizer, o Senhor Deus vai dizer para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O Senhor está perto daquele que invoca. Mas esses 3 objetivos que eu já falei, que o cristão tem que fazer, é se humilhar na presença de Deus, é orar e também buscar a face de Deus.
Deus e buscar com fervor, buscar, como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É a palavra do Senhor que diz. Então ele vai dizer: se converter dos seus maus caminhos. Ora, nós temos maus caminhos em nós, maus pensamentos, e nós precisamos pedir a Deus, orar como Davi orou, lá no Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Se houver, por acaso se houver, Senhor, guia-me pelo caminho da vereda. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que Deus possa fazer algo na nossa vida. Não adianta eu estar com a minha vida toda errada, em caminhos errados, e achando que Deus vai agir. Não vai, né? Nós precisamos voltar para o caminho correto, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, né? Naquilo que Deus colocou no mundo, né? Para que nós possamos interceder. Então nós vemos 4 objetivos quando o cristão entra na presença de Deus: é se humilhar, orar, né? Buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Então a palavra vai dizer: então ouvirei dos céus. O Senhor só vai ouvir quando isso acontecer, quando alguém for buscar o Senhor do coração aberto, com o coração cheio da presença de Deus. Então nós entendemos que a palavra do Senhor está dizendo: então ouvirei dos céus. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías capítulo 59, versículo 1, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. O Senhor Jesus está te ouvindo, o Senhor está nos ouvindo, e nós precisamos orar. Mas para isso precisamos fazer esses 4 objetivos muito importantes. Quero dizer também, né, que vai dizer a palavra do Senhor: então verei dos céus e perdoarei o seu pecado. A humanidade está fundada em pecados e nós precisamos interceder. Nós precisamos dizer, como diz Estevão quando estava sendo apedrejado, em Atos capítulo número 7, ele vai dizer: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Quando o próprio mestre na cruz sendo crucificado diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Nós precisamos orar dessa forma, para que Deus venha agir nesta humanidade. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a terra. Deus quer sarar a nação brasileira. Deus quer sarar o mundo, e nós como igreja precisamos nos levantar em oração, levantar diante do povo e dizer que Deus pode fazer, e Ele vai fazer. Que Deus venha te abençoar. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, não deixe de dar o like, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe.